Oi, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso breve estudo do Livro dos Espíritos. Hoje é 29 de março de 2021 e nós estamos dando sequência, ao nosso estudo, que seria o nosso estudo de segunda-feira. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa oportunidade que a gente sempre tem. Cada vez que a gente prepara um estudo, a gente estuda mais, aprende mais e sempre tem coisas para a gente aprender no Livro dos Espíritos. Então nós vamos iniciar pedindo a todos que relaxem a sua mente nesse instante, que possam trazer o seu coração e o seu pensamento para esse nosso instante de estudo e que se faz tão necessário neste momento que a humanidade atravessa. Pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador da vida, ao nosso querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, aos espíritos benfeitores amigos que nos ajudam, nos amparam, ao nosso anjo guardião, que nos ajude, nos oriente, nos inspire durante esses instantes em que vamos fazer o nosso estudo. Com a sua permissão, Mestre Jesus, vamos abrir o nosso estudo dessa noite. Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 3º do livro 2º, do Livro dos Espíritos. O livro 2º trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Para a gente não ficar muito repetitivo, só vou fazer uma introduçãozinha dizendo que ele está começando a dizer, como é que vai ser o retorno do nosso espírito para o mundo espiritual. E eu acho que isso é uma questão muito importante, porque a gente quer saber o que vai acontecer com a gente depois da morte, não é? Essa é a nossa grande questão, de onde eu vim e para onde eu vou. E ele começa aqui, o Kardec, a nos explicar o que vai acontecer conosco depois da nossa morte. E ele abre a questão na 149, se alguém quiser acompanhar. Então aqui, estudo do Livro dos Espíritos, 149 a 153. A questão 149. O que sucede à alma no instante da morte? Então, o que acontece com a gente no momento em que esse nosso envoltório carnal morre? O que acontece? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Bom, essa questão, a gente já parte do princípio que todos nós já acreditamos que a gente veio do mundo espiritual e que vamos voltar para o mundo espiritual. O objetivo dela não é a gente fazer essa prova. Esse estudo o Kardec faz de uma forma mais aprofundada durante todo o Livro dos Espíritos, Inclusive, ele faz a questão anterior, em que a pergunta 134, que é explícita, em perguntar, então, o que é alma? E os espíritos respondem que é no capítulo 2º, anterior a esse, que já foi estudado. Então, o que é alma? É um espírito encarnado. Então, nós não vamos nos repetir, tá? Nós já vamos partir desse princípio, que a alma somos nós enquanto estamos encarnados. Depois que a gente morre, ele passa a tratar os espíritos que não estão encarnados como espíritos e os encarnados de alma, sabe? Certo? Bom, então, o que nos sucede? O que acontece com a gente no instante da morte? Voltamos para o mundo espiritual, de onde a gente veio, porque a gente sabe que o espírito, ele vem antes do corpo, e ele sobrevive ao corpo, certo? São questões, nesse capítulo, como ele é introdutório, são questões relativamente simples. E dentro da nossa proposta de fazer um estudo simples, breve, para a gente só ir acompanhando, então nós vamos fazer realmente esse estudo bem simples, lendo as questões e fazendo alguns comentários. A questão 150. A alma, ou seja, o nosso espírito depois que deixou o corpo, após a morte, conserva a sua individualidade?
Gente, essa questão ela é mais discutida por Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, amplamente discutida, onde ele explica toda essa questão da gente conservar a nossa individualidade. E sobre esse conceito se assenta praticamente a nossa doutrina, porque tanto isso para nós é sério e é verdadeiro, que a doutrina ela é feita com base nesses espíritos que se comunicaram de formas diferentes, né? A resposta é assim, ó. Então, a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Ou seja, uma vez que nós somos criados por Deus, nós vamos ter aquela individualidade para sempre, porque nós somos espíritos eternos, certo? Então, o que seria ela se não a conservasse? O que acontecia com a gente se a gente não conservasse a individualidade? Isso, como é amplamente discutido na introdução do Livro dos Espíritos e em outras questões, e vai ser discutido depois ao longo do Livro dos Espíritos, não faz sentido a gente imaginar que perde a nossa individualidade depois que morre, né? Porque a gente, as nossas ações, os nossos pensamentos, não haveria justiça se a gente imaginasse que a gente, depois que morre, volta para um todo universal. A gente não teria livre-arbítrio, a gente não teria escolha, não teria que fazer escolhas boas pensando no nosso progresso. Então, a gente já parte desse princípio, a própria doutrina parte desse princípio, de que a alma, sim, sempre tem a sua individualidade. Depois que ela volta para o mundo dos espíritos, também, aí como espírito sem o corpo carnal. Uma subquestão. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Bom, primeiro a gente tem que deixar claro que a nossa consciência não está no nosso corpo material. O nosso corpo material é perecível, a nossa consciência está no espírito, isso também já é explicado. Então, a gente mantém isso no espírito, porque o corpo perece, né? O corpo morre, perde a sua vitalidade e ele se perde, volta para a terra, né? Veio do pó e ao pó voltará. O corpo, o espírito não. O espírito continua. Então, como que a gente comprova essa individualidade? Porque essa é uma grande questão. Então, ele continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, de cada planeta onde nós estamos encarnados naquele momento, e que guarda a aparência de sua última encarnação, que é o seu perispírito. O perispírito também tem um capítulo próprio que é estudado no Livro dos Espíritos. Nós não vamos ficar repetindo aqui. Mas só para a gente se lembrar, nós hoje encarnados somos espírito, perispírito, que é esse envoltório semimaterial, e corpo físico. Esse envoltório que tem essa forma depois que a gente desencarna, e ele é uma matéria plástica moldável pelo espírito de acordo com o seu grau de evolução. Então, como é que a gente comprova essa individualidade? Como é que eu não me dissolvo, não é? Porque eu consigo manter uma aparência semi-material. É semi-material, ele é plástico, né? Tem um capítulo específico sobre isso, também não vamos entrar em detalhes, mas a gente saber que ele é o reflexo das encarnações que a gente teve, e é moldável, e é assim que o espírito se manifesta para provar a sua individualidade, aqui para nós já está suficiente, certo? Aí vem uma questão que é muito importante, que é o que a gente pergunta muitas vezes. O que a gente leva da Terra? O que a gente leva desse mundo depois que a gente morre? Né? O que a alma leva? E a questão, a alma nada leva consigo desse mundo? E a resposta, nada, nada material, a não ser a lembrança, ou seja, a nossa consciência, que é a nossa individualidade, e o desejo de ir para um mundo melhor, ou seja, a lei do progresso atuando em nós, o nosso desejo
de melhorar cada vez mais. Lembrança cheia de doçura, a nossa consciência, ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Bom, aqui ele já dá uma introdução do que vem pela frente. Quanto melhor eu tiver sido nessa existência carnal, melhor vai ser a minha lembrança e a minha consciência. E eu vou voltar para o mundo espiritual em melhores condições. Se eu pintei e bordei nessa encarnação, se eu não me importei com um monte de coisas que são importantes, né? Quanto mais amargor, quanto mais egoísmo, quanto mais orgulho eu tiver, né? Pior vai ser o meu regresso, certo? Para esse mundo espiritual. A questão 151. Que pensar da opinião dos que dizem que, após a morte, a alma retorna ao todo universal? Essa também é uma questão que é debatida por Kardec no começo. Ele faz toda essa diferenciação do porquê essa teoria do todo universal não é a teoria que a gente segue. Justamente porque perde a individualidade. Então, os espíritos respondem assim: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Ou seja, se a gente considerar como todo o mundo espiritual, ok, eu volto para esse todo que é o mundo espiritual. Porque ele diz, quando estás numa assembleia, quando você está num monte de gente, você é parte integrante dela. Mas, não obstante, conserva sempre a sua individualidade. Você pode estar num monte de pessoas, mas você continua sendo você. Esse é o princípio do retorno da alma, né, com a sua individualidade para o mundo espiritual. Fica muito claro que eu vou voltar, Cláudio, né, o João vai voltar o João. Então, nós não vamos assimilar nada dos outros. Eu vou com a minha bagagem que eu tenho no meu espírito, porque eu não levo nada material dessa vida. A respeito dessa pergunta, ele faz uma explicação que nós vamos ler porque ela é muito pertinente. Diz assim, ó: os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal, estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota de água, ela cai no oceano e perde ali a sua individualidade. Quer dizer, eu não posso imaginar que eu sou uma gotinha de água destacada de um oceano, enquanto eu estou encarnado. Quando meu corpo morre e eu passo a ser só espírito, né, com o perispírito, que é esse envoltório semimaterial do espírito, eu volto para esse oceano e isso se dilui. E eu não tenho mais consciência de mim mesmo. Eu conservo a minha consciência. Sempre, uma vez que nós somos criados, para sempre nós vamos conservar essa consciência. E ele diz assim, ó, que eles estão certos se, por todo universal, entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto dos espíritos, né? Conjunto que cada alma ou espírito é um elemento, certo? Então é isso. Diz que a gente não some, vamos dizer assim, a nossa consciência não some no todo universal. Nós fazemos parte do todo universal, mas uma parte individualizada, certo? A questão 152, ele vai perguntar as provas da individualidade da alma. Então, que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Essa é uma questão importante, porque o Kardec quer saber, bom, se eu conservo isso, como que eu sei? Como é que me provam isso? E os espíritos respondendo as questões com a clareza que sempre é peculiar a eles, né?
Eles dizem assim, ué, não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, né? O tempo todo tem uma voz que está te dizendo, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Bom, os espíritos estão dizendo que eles estão ali conversando com Kardec. E eles são espíritos diferentes um do outro, ou seja, são individuais. A pergunta parece pueril às vezes para o espírito, mas a gente tem que lembrar que o Kardec faz essa pergunta no momento em que a doutrina está sendo criada, ele ainda está estudando, né? Ainda não estava estabelecida. Então ele queria afirmar esses conceitos. Então ele pergunta que prova eu posso ter da individualidade da alma. Então aí, como eu disse no começo, a nossa doutrina, quase que a base dela é essa, né? De que nós conservamos tudo aquilo que a gente faz após a morte e que a gente trouxe isso para o corpo físico e vamos levar depois para o plano espiritual. E a respeito dessa questão, o Kardec faz uma outra explicação que eu também vou ler, porque ela é bem pertinente. Se as almas estivessem confundidas na massa, ou seja, se acontecesse aquilo, deu hora que eu desencarno, eu passo a fazer parte de um todo único, não é? Não mais uma parte individualizada, mas eu passo a fazer parte do bojo de tudo. Não teriam senão qualidades do conjunto e nada as distinguiria umas das outras. Elas não teriam nem inteligência, nem qualidades próprias, ao passo que, em todas as comunicações, elas acusam a consciência do seu eu, da vontade distinta, ou seja, nas comunicações que o Kardec estava recebendo ali, já estava claro que os espíritos que estavam ali estavam se manifestando de uma forma individual, né? A infinita diversidade que apresentam durante todas as comunicações é a consequência mesma das individualidades. Se não houvesse, após a morte, senão isso que chamam o grande todo, absorvendo todas as individualidades, este seria uniforme e, dessa maneira, todas as comunicações que recebesse do mundo invisível seriam idênticas. Eles estão dizendo, se hora que todo mundo morre, a gente voltasse para uma coisa só, a comunicação seria sempre a mesma, não seria diversa. Uma vez que aí se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que são seres distintos, pela própria forma como eles se apresentam, não é? A individualidade se mostra mais evidente quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que podem ser constatados. Ela não pode ser colocada em dúvida quando se mostram visíveis nas aparições. Então, os médiuns videntes conseguem ver os espíritos de uma forma clara e ver um por um, certinho. A individualidade da alma não nos era ensinada em teoria como um artigo de fé. Por isso, né, nos era ensinada em teoria como um artigo de fé. O Espiritismo a torna patente e, de certo modo, material. Por isso que ele queria saber as provas, não é? Porque ele não quer uma fé que simplesmente se diga um dogma, olha, depois que você morre... Não, eu quero saber por quê. Então, por isso que ele perguntou as provas da individualidade da alma. E os espíritos explicam para ele que nós estamos aqui falando com você, nós somos pessoas diferentes. E você consegue perceber isso. Então, sim, mantenha a individualidade. Isso é muito importante, porque é a justiça de Deus funcionando. Afinal de contas, eu vou levar as minhas ações. E isso é muito justo, porque não é justo que eu leve as ações de uma pessoa ótima, por exemplo. Não é? É a justiça de Deus atuando. E também não é justo que eu carregue os crimes de outra pessoa. Então,
Cada um é responsável por si, livre-arbítrio funcionando, né? A próxima questão, 153. Trata da vida eterna. Começa a falar, como eu disse, essas questões são curtinhas e são uma introdução para tudo que vem pela frente no livro 2 e depois no 3 das leis morais e assim por diante e em toda a codificação. Né? Em que sentido se deve entender a vida eterna? É importante a gente pensar na vida eterna? Dá um frio na nossa barriga, às vezes, pensar que a vida é eterna? Dá, mas também é bom, porque sendo eterna, eu tenho o tempo todo para melhorar aquilo que não tá bom. Sendo eterna, eu posso resgatar muitas coisas, os débitos que eu tenho. Sendo eterna, eu posso aprender tudo aquilo que eu quiser, né? Porque eu tenho eternidade para isso. Depende só de quem? De mim, né? Do meu esforço, daquilo que eu me proponho a fazer. Então é importante pensar na vida eterna? Muito, gente. A gente tem que pensar muito mais na vida eterna do que nessa vida material que nós estamos agora. Então, em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira, como a gente sabe e está vendo e vê todos os dias. As pessoas nascem e morrem o tempo todo, não é? Há esse intercâmbio na Terra. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Voltamos. Então a gente sempre diz que a Terra é um planeta escola, um planeta hospital, para alguns um planeta até prisão. Por quê? Porque a gente vem, passa uma temporada aqui, fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer, tentando, né? Alguns com mais sucesso do que outros, alguns não conseguem, alguns conseguem mais do que aquilo que tinham programado por causa do seu esforço pessoal. Mas todos nós regressamos depois para a pátria espiritual. Então, é natural. É natural. Para nós que somos espíritos, isso é uma coisa natural. É como passar um tempo realmente numa clínica ou numa escola para aprender e depois retornar para a nossa vida verdadeira. Uma subquestão. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Então, Kardec pergunta, não é mais correto eu dizer que a vida eterna é aquela vida maravilhosa, reportando aquela noção de paraíso que se tinha na época. Então, eu vou morrer e eu tenho poucas opções. Então, se eu for uma pessoa ótima, boa, eu vou para o paraíso. Se eu não for uma pessoa boa, eu vou para o que eles chamavam de inferno. O Espiritismo mostra depois que esses lugares não são físicos, que são lugares que estão, não é, na nossa consciência e de acordo com a nossa evolução, a gente tem uma definição de paraíso, uma definição de céu. E como tinha essa definição de céu, que a gente vai alcançar a vida eterna, que como ainda algumas pessoas acreditam, que a pessoa morre, volta para o todo universal e alcança a vida eterna. O Espiritismo vem dizer, não é isso. Gente, nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. E uma vez que a gente morre, que o nosso corpo morre, o nosso espírito sobrevive, volta para essa vida eterna, que não é a felicidade eterna. Então, os espíritos respondem aqui: esta é antes a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, conquanto que vos entendas, né? Vos entendais. Quer dizer, vocês podem dar o nome que for, mas não é a felicidade eterna. Nós não temos aquela noção de paraíso, que a gente vai alcançar o paraíso, ficar esperando o juízo final. Não. Gente, a nossa vida é dinâmica, é constante. A gente desencarna aqui, retoma a vida espiritual, continua, depois encarna de novo, depois retoma. É uma constante. E nós ainda não estamos
no grau dessa felicidade. Esses mundos felizes ainda estão longe de nós. Nós estamos lá no planetinho de provas e expiações, passando pelo período de transição planetária. Para a gente virar o quê? Um mundo feliz, um mundo ditoso? Não, um mundo de regeneração, onde o mal ainda não vai ser totalmente apagado, ele ainda vai existir em menos, né, menor grau e em menos quantidade, mas não é um mundo feliz ainda. Então, a vida eterna não quer dizer felicidade eterna, ainda não. Nós estamos longe ainda, porque a gente vai trabalhar, a gente vai progredir, a gente ainda vai fazer muitas coisas. Então, não vamos confundir esse conceito. A gente tem que sempre ser otimista e pensar que, voltando para a pátria espiritual, nós estamos voltando para a nossa vida real. Mas em que condições essa volta se dá? Isso vai ser explicado ao longo depois do Livro dos Espíritos. Nós não vamos entrar nisso aqui, porque como que eu vou voltar para o mundo espiritual? A gente já aprendeu que o espírito não regride, mas ele pode adquirir novos débitos. Então, de que forma eu vou voltar? Vai depender de mim. Se eu vou voltar mais feliz do que eu vim, vai depender de mim. Mas a gente não pode ter a ilusão de que nós vamos ter, às vezes, uma vida aqui em que a gente faz caridade, em que a gente, na nossa concepção, está fazendo tudo certo, está fazendo tudo bonitinho, e depois se achar na condição de credor de Deus. Olha, mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu fui boa mãe, bom pai, eu fui bom filho, eu trabalhei, eu fiz. Não, porque nós temos, como foi dito, a eternidade para progredir. Nós temos muita coisa para fazer. E essa vida que nós estamos vivendo aqui é uma vida muito pequena do ponto de vista da eternidade. Isso nós temos os nossos compromissos para fazer agora, nesse momento, né? De acordo com o grau evolutivo que nós estamos e com os débitos que nós temos. Não quer dizer que a gente quitou esses aqui, a gente está livre e vai ter uma vida eterna feliz. Não. Nós vamos continuar trabalhando e evoluindo, como nosso próprio querido Mestre Jesus disse. O Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Então, estamos em constante evolução. Estamos em constante mudança. Bom, gente, só para a gente não deixar ninguém muito desanimado, aqui na introdução do Livro dos Espíritos, o Kardec deixa é só um comentáriozinho para a gente não se estender muito. Logo na introdução, ele fala assim, né? Como nós estamos estudando a volta do espírito, né? A volta da alma para o mundo espiritual, ele diz assim, ó, que a alma tinha sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva depois da sua separação do corpo, como nós já dissemos. Na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu sobre a Terra. E todas as suas existências anteriores se retratam em sua memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Certo? Bom, isso é muito consolador para nós, saber que a gente vai ter essa possibilidade de estar perto de todas as pessoas que a gente amou e que já voltaram para o plano espiritual. A gente vai se lembrar das nossas existências anteriores, a gente vai conseguir ver os nossos erros e planejar as nossas próximas encarnações para a gente poder pagar esses erros, né? E a gente poder evoluir. Mas isso não se dá de imediato, porque depende muito de que forma eu volto para o plano espiritual. Em que condições eu volto para o plano espiritual? E isso vai ser estudado depois ao longo do Livro dos Espíritos e no Evangelho também, que trata muito desse tema e nos diz como voltar de uma forma melhor. Né? Nos mostra que o amor é a chave, a caridade é a chave, o perdão é a chave. Tudo isso é desenvolvido depois ao longo da
da doutrina. Bom, gente, era isso. É um estudo breve, né? Porque ele realmente é uma introdução. Eu não gosto de ficar repetindo muito, porque a gente já tá vendo. Não precisa, né? Ficar vendo, porque já foi estudado. E eu só queria deixar essa mensagem de alegria, de esperança, né? Da gente saber que a vida é eterna, reafirmar que a nossa alma não morre, que a nossa alma continua e que a gente possa, nesse momento que nós estamos agora, gente, onde nós estamos vendo tantas pessoas, né, vivendo essa pandemia, esse momento grave que a Terra está vivendo, que a gente possa, mais do que nunca, acreditar nisso. Que esse conceito realmente faça parte da nossa vida. Porque por mais que a gente sofra com a saudade, com a perda dos entes queridos, está aqui, está dito mais de uma vez e comprovado que eles continuam a existir. Eles continuam a viver e nós vamos encontrá-los de novo. Então, vamos ter esse conceito todo o tempo na nossa mente. Toda vez que a gente vê uma notícia, toda vez que um irmão vier pedir prece, toda vez que alguém que perdeu um ente querido agora venha nos buscar pedindo ajuda, e tem sido muitos os pedidos de ajuda, e a gente pode e deve ajudar, porque nós que temos essa noção, gente, o espírito tem uma responsabilidade nesse momento agora, porque a gente não aprendeu essa doutrina por acaso. Se a gente aprendeu isso, que é para a gente passar para frente, né? Então, os espíritos falam que a melhor caridade que a gente pode fazer pelo espiritismo é divulgá-lo de uma forma salutar, uma forma boa, uma forma sã. Como o quê? Como a doutrina consoladora e maravilhosa que ela é, que ninguém morre. O Haroldo Dutra Dias costuma dizer sempre nas palestras dele que se ele tivesse 15 segundos de microfone universal, ele ia falar assim, olha, ninguém morre. Porque saber disso nos dá uma esperança enorme. Nos dá fé, nos dá calma, nos dá tranquilidade, porque ainda que a gente perca o corpo físico, ainda que a gente perca essa existência, eu continuo. Está dizendo aqui, e claro, de uma forma clara, eu continuo sendo eu. A pessoa que eu amei continua sendo aquela pessoa que eu amei. Então, nós espíritas temos que, nesse momento, ter isso conosco e passar para as pessoas uma mensagem de otimismo. Não sair por aí propagando notícias ruins, coisas tristes, nem desesperança, nem desespero, porque isso já tem bastante. Nós estamos num momento em que o mundo está precisando de fé, o mundo está precisando de calma, o mundo está precisando que as pessoas deixem o amor que nós temos, que foi plantado por Deus em nós, nessa nossa centelha divina, visando a vida eterna, não é? Porque esse amor vai para a eternidade, que a gente deixe esse amor fluir, que a gente deixe a caridade fluir em nós, a solidariedade, a empatia, não é? Então nós não temos que estar desesperados, nós temos que nos cuidar, sim, nós temos que tomar todas as precauções que a gente tiver, mas parar de entrar em discussão inútil, parar de entrar em divergência que não leva a gente a nada. Nós precisamos colocar em prática tudo isso aqui que a gente aprendeu. E principalmente no nosso exemplo para os outros, porque se nós que somos espíritas, que acreditamos, a nossa doutrina é a doutrina dos espíritos, esse livro é o livro dos espíritos. Se a gente que acredita nisso ficar desesperado, que dirá de quem não acredita? Então, no nosso comportamento diário, nas nossas postagens nas redes sociais, nas nossas conversas, nós temos que passar uma mensagem de tranquilidade, de otimismo, porque afinal de contas ninguém está sendo pego de surpresa. O Espiritismo já dizia há muito tempo que o planeta ia passar por essa fase de transição e que as coisas iriam acontecer para que essa transição viesse. E que era para a gente se preparar, que é para a gente estar firme. Fé. Jesus veio e falou isso. Gente, eu estarei com vocês em todos os momentos. Ele não vai largar a gente nesse momento. Ele
Pelo contrário, Ele está junto de cada um de nós em todos os instantes. Então vamos ter fé. Não vamos desanimar, porque não é o momento de desanimar. Não é o momento da gente ficar triste, desesperado, abalado. É o momento, sim, da gente às vezes sofrer porque perdeu alguém, porque a gente sofre em qualquer circunstância, não só nessa. A gente sente saudade, a gente sente a falta da pessoa, mas sem desespero, sem revolta, né? Sofrer com fé, sofrer com amor, nos resignando e sabendo que nada no mundo acontece sem que seja a vontade de Deus. A gente sabe disso, porque as leis dele são imutáveis, né? Não é uma pandemia que muda a lei de Deus. Tudo isso que está acontecendo a gente sabe também pela lei do progresso, que é para nossa melhoria. Então, as dificuldades estão aí, mas a gente tem que continuar firme, continuar com uma mensagem de otimismo e de esperança. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, nessa questão que esse capítulo que trata do retorno do espírito para a pátria espiritual. Gente, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, vamos fazer a nossa prece de encerramento, sempre agradecendo a bondade do nosso Mestre Jesus, que está conosco em todos os instantes. Mestre Jesus, segure a nossa mão, nos acalme, Senhor, nos dê fé, nos dê esperança, nos dê a certeza, Senhor, de que estamos no caminho correto. Nos ajude, Senhor, a poder colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, de forma que nós possamos gerar tranquilidade, calma e paz em todas as pessoas. Pedimos, Senhor, por toda a humanidade, que nesse instante possa receber uma chuva de bênção, Senhor, vindo dos espíritos superiores e que são tantos e que estão na Terra trabalhando incessantemente, nos auxiliando nesse período que nós estamos atravessando de início de transição planetária. Muito obrigada. Assim seja, graças a Deus. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até um próximo estudo. Um abraço.